Exatamente, exatamente. Tu há pouco falaste do sinal. Afinal, quanto é que tem que ser o sinal? Tem que ser mesmo 10%? Olha, não, por acaso é uma dúvida frequente. O sinal, já a lei não define nenhuma percentagem mínima nem máxima de sinal que as partes possam configurar num contrato de promessa de compra e venda. Portanto, o que acontece, aliás, basta se tu olhares para os CPCVs de imóveis que estão em construção ou em planta, portanto, coisas que ainda não estão edificadas, construídas, tu vais perceber que o sinal, portanto, a percentagem de sinal que é entregue e depois os reforços de sinal são coisas que são completamente fora daquilo que é o mais comum, que são se calhar os 10%. Ok, ou os 20%. Sim, sim, sim. Precisamente por isto. Portanto, a lei não define nenhuma percentagem mínima. Isto depende única e exclusivamente da convenção, ou seja, do acordo das partes. Agora, usualmente, ou seja, o mercado tem apontado para os 10%, mas normalmente varia entre os 5% e os 30%, mais ou menos, são estas as percentagens que são aplicadas, mas no fundo isto depende do acordo das partes só. Sim, porque eu tenho a ideia que essa parte dos 10% muitas vezes até é forçado pela parte imobiliária, porque muitas vezes nos contratos que eles têm com o vendedor, o vendedor já é obrigado a libertar uma parte da comissão se receber, portanto, muitas vezes vem um bocadinho daí, e lá está mais uma vez a importância das pessoas às vezes olhar para os contratos que assinam e não se limitar ao que ouvem, ao que dizem, Claro. e para mim às vezes faz muita confusão, às vezes pequenas coisas nós fazemos um grande barulho e quando estamos a comprar a nossa casa facilitamos de uma maneira que é inacreditável. E às vezes, mas está bem, se eu for advogado ou se for um solicitador tenho que pagar amigo, se me disseres que o meu negócio vai correr tudo bem e eu só tiver que pagar isso, pá, eu fecho já isso. Só que as pessoas normalmente só se lembram disso de facto no momento em que corre mal. Não estava aqui esta cláusula, bandidos, não meteram aqui. Mas não foste tu que assinaste esse contrato. Alguém te apontou uma pistola, não é? Às vezes depois temos aqui um bocadinho uma situação que às vezes acaba por ser inconveniente, não é? Porque é um bocado o que tu dizes. O aconselhamento deve ser feito porque também quem está a defender as partes, não é? E esta questão, eu acho que ainda há uma cultura, infelizmente, muito em Portugal, que normalmente são os advogados e os solicitadores só são necessários para os problemas. Quando eu acho que é exatamente o oposto. São quase como é tomar uma vacina para que não venha o problema, não é? Até mesmo do ponto de vista fiscal. Porque se tu reparar, há um tema interessante que é a questão da cedência da negociação contratual e que tem muita influência, portanto, os custos que tu vais ter do ponto de vista fiscal têm somente a ver com aquilo que tu assinaste no CPCV. Vou-te dar um exemplo. Tu sabes que agora as coisas, isto das cedências de prescrição contratual estão cada vez mais na moda, não é? Uma prática cada vez mais comum e para explicar às pessoas, basicamente, eu assino com o José um CPCV e normalmente isto até é mais comum na compra de imóveis em planta, não é? Em que eu compro um imóvel e basicamente só tenho que investir o sinal e depois, portanto há muitos investidores a fazer negócio com isto e a ter lucro também disto. Sim, portanto há pessoas que podem ganhar dinheiro com o CPCV, não é? Podem ganhar dinheiro com o CPCV e tem sido uma prática cada vez mais recorrente aqui ou seja, e feita pelos investidores. Nomeadamente nesta questão da compra de imóveis em planta, ou seja, eles não estão construídos, portanto o valor inicial é substancialmente mais baixo do que aquele que será o valor comercial praticado depois na conclusão e a única coisa que eu preciso enquanto investidor é eu entrego um sinal, portanto que é um valor irrisório, uma percentagem, os 10% ou os 20% que sejam do valor total do negócio. Espero um bocadinho, entretanto o imóvel já está mais construído e portanto já tem um outro valor de mercado e é nesse momento que eu então procuro um terceiro para ceder a minha posição contratual. Portanto, eu quero sair daquele CPCV, cedo a minha posição a um terceiro que está interessado na compra da casa. Pronto. Isto só para vai em linha de conta com aquilo que estavas a dizer, que é a importância do CPCV. Isto pode ter reflexos brutais do ponto de vista fiscal, se as pessoas não souberem aquilo que estão a assinar no CPCV, porque a diferença é eu vir a pagar IMT sobre a totalidade do negócio ou pagar IMT apenas sobre o valor do sinal. E passo a explicar. Se nós tivermos um CPCV
com uma cláusula lá dentro que diga que é o que nós chamamos de uma cláusula de livre cedência da posição contratual, que significa que a pessoa que me está a vender, o vendedor, basicamente diz: sim senhora, eu autorizo, se tu quiseres ceder a tua posição contratual, eu dou-te a minha autorização. E isso está escrito no CPCV. Portanto, se tem esta cláusula, o que vai acontecer é que eu, ou seja, neste caso, quem vai ceder, vai ter que, eventualmente, pagar mais-valias sobre o valor que eu fiz a mais, não é? Portanto, eu paguei sinal, claro. Se calhar até é melhor dar exemplos concretos. Mas, basicamente, eu vou ter que pagar mais-valias sobre o valor e vou ter que pagar IMT sobre o valor do sinal e o terceiro também terá que pagar IMT sobre aquilo que me pagou, ou seja, a quem cedeu. Se eu não tiver uma cláusula de livre cedência da posição contratual, significa que, ou seja, se eu quiser ceder posteriormente a minha posição no contrato, eu vou ter que pedir autorização ao vendedor e o vendedor poderá não autorizar, não é? Portanto, eu daí já não posso fazer a cedência, ele tem que autorizar, mas ultrapassada esta questão, ok, imaginemos que ele dá a autorização depois. Além de pagar as mais-valias, tal e qual como na primeira hipótese que avancei, eu vou ter que pagar IMT sobre, portanto, o terceiro que vem ceder vai ter que pagar IMT sobre a totalidade do negócio no momento da escritura pública e eu, que cedi, vou ter que também pagar IMT sobre a totalidade do negócio. Portanto, o fisco vai receber 2 vezes IMT sobre a totalidade do negócio. Portanto, é a diferença. Ter esta cláusula de livre cedência da posição contratual ou não ter, é a diferença entre eu pagar IMT sobre um sinal, um valor reduzido, ou eu ter que pagar IMT sobre a totalidade do negócio. Portanto, isto só para dar aqui este exemplo. Pode ter parecido aqui um bocadinho confuso, mas eu acho que deu para perceber mais ou menos a ideia. Só para as pessoas perceberem que o impacto que um CPCV e que tem, também do ponto de vista mesmo da otimização fiscal e daquilo que se pretende depois pagar ou não e dos custos que possam estar associados a isto, se nós conseguirmos de antemão prever o que é que aquela pessoa pretende fazer com aquele imóvel. E, portanto, estás a ver a importância disto, não é? Não é só agarrar no CPCV e estão para lá umas cláusulas que refletem mais ou menos aquilo que a lei diz. Não, acho que é importante olhar para aquilo que é aquilo que é a intenção e o objetivo do vendedor, para também se conseguir, que é, no fundo, a parte mais frágil dentro do negócio, portanto, é no fundo a parte que deve procurar mais ativamente o aconselhamento jurídico, para depois também estar devidamente acautelado. Sim, não, isso faz todo sentido, até porque cada vez mais tens pessoas que, como é que eu lhes hei de chamar, são investidores imobiliários, mas vão um bocadinho arrastados por alguém que diz que já ganhou não sei quanto, e muitas vezes não têm noção destas coisas e metem-se em complicações grandes, mais um motivo para estarem aconselhados e que muitas vezes não o fazem. Aliás, metem-se nestas coisas, muitas vezes acabam por financiar com o banco, depois não corre nada bem e acabam sem casa, sem ganhar e ainda têm que pagar uma casa, ainda têm que pagar um crédito ao banco. Portanto, às vezes a coisa complica. Complica mesmo. Olha, ainda há pouco tempo tive um caso de um cliente que fez as coisas por ele. Basicamente tinha comprado um imóvel em planta, fez o CPCV, tudo ok, e a dada altura aquilo começou a demorar muito tempo e pensou, bem, aconselharam-me a fazer aqui cedência de posição contratual, posso aqui encaixar algum dinheiro, avançou logo numa mediadora imobiliária para o valor da cedência, ou seja, basicamente o cliente o que disse foi, ok, eu cedo a minha posição por X. Chegou a fechar esse valor com o terceiro, não é? Que iria ficar na sua posição, e depois então é que me procurou. E quando me procurou, e nós estivemos a fazer aqui as contas, não é? Percebemos que o valor que a pessoa que tinha negociado com este terceiro, portanto, ainda ficaria prejudicada, iria perder dinheiro, porque feitas as contas, pagar as mais-valias, pagar o IMT e tudo mais, porque não tinha uma cláusula de existência da posição contratual, portanto era uma brutalidade e portanto não lhe compensava. E, portanto, e mesmo assim, teve que pagar a comissão à mediadora imobiliária, mesmo não concretizando o negócio, porque, entretanto, foi o cliente que se recusou a avançar, mas é que é do mal ou menos, não é? Portanto, mais vale largar algum dinheiro da comissão da mediadora imobiliária por ter recusado o negócio do que propriamente depois lá mais à frente ter aqui uma carga de trabalhos, quando, na verdade, poderia fazer um excelente negócio. Só que lá está, antes de se concretizar o negócio, antes de se firmar o que quer que seja, é tentar perceber porque
é possível fazer, se tem sido a posição contratual, mesmo que não exista esta cláusula de livre cedência. Só que então o valor para o qual nós vamos apresentar ao mercado vai ter que ser um valor completamente diferente, um valor que acautele também, que se consiga tirar dali algum lucro, feitos depois, não é, as deduções dos impostos todos que tem a liquidar e das mais-valias. Basicamente é isto.